Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a liturgia de hoje é uma liturgia que nos convida a entender aquilo que hoje em dia a gente chama de gratidão. Sempre a gente olha no Facebook ou quando acontece alguma coisa de mensagem, sempre alguém escreve gratidão. E aí, para reduzir as palavras, não fala, obrigado porque você fez isso, por aquilo outro. Gratidão. Então, a liturgia de hoje é sobre a gratidão. Porque nós ouvimos tanto na primeira leitura quanto no Evangelho essa temática de agradecer, de dar louvor, de dar graças a Deus, de ser grato a Deus. E essa gratidão, ela precisa acontecer no nosso coração, enquanto católicos, todos os dias. Na primeira leitura, nós vimos que o profeta olhou, Elias, Naamã estava lá, você não sabe do contexto, vou contar rapidamente. Naamã era sírio, ou seja, era de outro povo que não judeu, e dentro desta religião, eles eram pagãos, e ele ouviu falar que o profeta era alguém de Deus, era um homem de Deus e que poderia trazer cura do céu. E ele padecia da lepra. E aí ele chegou lá para o profeta: então, eu sou aqui o Naamã, sou sírio, mas eu ouvi dizer que você tem uns poder da hora aí, eu quero ser curado. Elias falou assim: então tá, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Naamã ficou muito bravo, porque ele falou assim: eu saí da Síria, de um lugar muito melhor que esse negócio aqui de Jerusalém, eu chego aqui, sou tratado de qualquer jeito, e ele fala para banhar no rio, nesse Jordãozico aí, sendo que lá na Síria tinha uns rios muito melhor para me banhar. E aí a criada dele olha e fala: meu senhor, se o profeta tivesse dito para você fazer coisas muito mais difíceis, você ia fazer. Se ele está te mandando só ir no rio, então por que não vai? E o Rio Jordão, que é um riachinho assim, um córregozinho ali, pegou, então Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes, ficou curado. E aí por isso ele foi ao encontro do profeta e aqui ofereceu riqueza, ofereceu ouro, ofereceu em gratidão aquilo que o profeta havia feito por ele. E o profeta, como homem de Deus, fala: não, por Deus, eu não quero receber nada não. Foi mensagem de Deus para a sua conversão. E a conversão aconteceu no coração de Naamã, porque no finalzinho aqui nós ouvimos no livro dos Reis dizendo: eu não vou mais fazer nada, pois o teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. E esse Senhor é com S maiúsculo, então é a Deus, ao Deus soberano de Israel. Então Naamã, que era um pagão, que tinha falsos deuses, falsos ídolos, diante deste sinal miraculoso, converte o seu coração. Não adorará mais os falsos deuses, mas prestará culto somente ao Senhor soberano. E o que é isso? Um sinal de gratidão por aquilo que Deus fez na vida dele. No Evangelho, a mesma coisa, a mesma doença, a lepra. Só que aqui aumenta agora o número, são 10.
10 negros que estão lá com lepra na beira do caminho. Se você não sabe, a nossa região é uma região que até hoje sofre uns preconceitos de vez em quando, que a gente fala assim, eu sou lá da Cidade Nova. Do Pira? Aí fala, do Pira. Nossa, mas ainda tem aquele povo que falta as partes do corpo? Não, falta. Tem uns que tem, assim. Tem uns que falam... Não vou falar, deixa quieto. Mas... Tem ainda uma comunidade dentro do Pira de gente que ainda tem ali, que sofre com a hanseníase, que hoje a gente conhece como hanseníase. E aí a gente ainda fala assim, mas vocês estão lá, nossa, que não sei o quê, e nananã. Apareceu uma mancha na minha mão um dia, os meninos que estudou comigo falaram assim, foi pra lá, já pegou, tá com o negócio. Falei, não, gente, isso aqui vai sarar, passa remédio que sara. Sarou, graças a Deus. Mas... é a zoeira que ainda existe. Então, a nossa região é uma região que viveu muito tempo com os leprosos, com os portadores da hanseníase. E aí estava lá, Senhor, tem piedade de nós. Eles reconhecem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus tem poder. Eles sabem que Jesus é Deus. E aí nosso Senhor fala, vai lá se apresentar ao sacerdote. Porque dentro da tradição judaica, quando alguém tinha a lepra, a hanseníase, quando curado, tinha que ir até a presença do sacerdote no templo, para o sacerdote olhar e falar de fato que ele estava curado. Era a lei, mandava isso. Então, nosso Senhor obedece à lei. Vai e se apresenta ao sacerdote. Não faz nada, só fala isso. Só que aí, Lucas, ele situa. Enquanto caminhavam, aconteceu o milagre. Eles ficaram curados. E aí, vai dizer que um deles se percebeu curado. Os outros 9... estavam lá, nossa, o que é esse homem? Não nem para curar nós, manda só nós ir lá para o templo, para ser escorraçado de novo, para ser zoado de novo, para sofrer bullying de novo. Ó céus, ó vida, que vida difícil. Mas não, esse um que percebeu que estava curado, voltou para conversar com Jesus. Para quê? Para brigar? Jesus, demorou demais para fazer minha cura. Não, para agradecer. E São Lucas fala que ele se atirou aos pés de Jesus, ficou com o rosto por terra e lhe agradeceu. Foi grato, viveu a gratidão, porque reconheceu que Jesus tinha feito aquela graça. E aí nosso Senhor questiona, e os outros 9, cadê? Os outros 9 não perceberam a cura? E Lucas não fala se eles depois voltaram. Mas aquele homem voltou. E aquele homem, um samaritano. Se você lembra de João 4, a samaritana no poço de Jacó, ela fala... E ali também João fala que os samaritanos não se dão com os judeus. Mas um samaritano, alguém que não professava a fé judaica, em sua integridade, reconhece quem é Jesus e vai lá agradecer, mesmo Jesus sendo um judeu. E isso tudo é para quê? Falar de Naamã, que era sírio, falar deste homem que era samaritano, que a mensagem do evangelho foi pregada a todas as nações, para que todas as nações fossem curadas de suas lepras. Que todas as nações fossem curadas de seus pecados. Se hoje nossa igreja está repleta assim, é porque o Senhor também anunciou a nosso meio, por meio dos profetas, por meio dos discípulos, dos apóstolos. A igreja chegou até a Cidade Nova, foi por causa que nosso Senhor se ofereceu a nós. Em João capítulo 1, já ouvimos isso, já aprendemos. Era exclusivo do povo judeu. Ele veio para os seus e os seus não reconheceram. E aí essa mensagem então passou a ser para todo o mundo. Passou a ser para nós também. Então nós participamos desta salvação. Nós participamos desta redenção, desta graça. Então a nós cabe também a gratidão. Cabe também agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Não só na hora que está tudo dando certo. Não só na hora que está tudo bom, obrigado. Mas agradecer também na hora da dificuldade. E se torna difícil agradecer na hora da dificuldade. Mas temos que fazer este exercício. Olha Jó. Jó fala lá no capítulo 1. Se o Senhor deu, se o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó soube agradecer também na dificuldade. E a nós, será que sabemos agradecer na dificuldade? Na hora lá das brigas, na hora das dívidas, na hora em que está no desespero, no medo, na agonia, sabemos agradecer ao Senhor? Nós vivemos um tempo recentemente em que estávamos trancados, com medo, desesperados.
E aí, mesmo assim, nós agradecemos ou ficamos lá? Ah, Deus se esqueceu de nós, Deus não olhou para nós, porque Ele permitiu que existisse essa pandemia, esse vírus. Por que que Deus permitiu que os meus familiares, os meus amigos partissem? Nada disso tem a ver com Deus. A maldade do homem não tem a ver com Deus, a maldade do homem é exclusivamente o relacionamento do homem com o pecado. Então, sim, também temos que agradecer a Deus por isso. Ai, padre, mas isso é muito difícil. É difícil agradecer a Deus pelas desgraças. É difícil agradecer a Deus pelos tormentos. Então, nós temos uma forma de sermos gratos a Deus, mesmo que seja difícil pelos sofrimentos. Está aqui, a Eucaristia. A Eucaristia é a maior ação de graças que nós podemos dar a Deus. Participar da Santa Missa é tomar parte dessa ação de graças. A própria palavra Eucaristia vem do grego e significa ação de graças. Por que que nós falamos tanto de vir à missa todo fim de semana? Por que que falamos tanto de se esforçar e ir à missa durante a semana? Para tomar parte desta ação de graças. Porque se com nossas palavras, com os nossos tormentos ou com as nossas alegrias, nós não damos graças a Deus, então pelo menos na Eucaristia nós vamos dar graças a Deus. E essa vida precisa ser todo dia, como eu dizia no início. Todo dia nós precisamos dar graças a Deus. Todos os dias nós precisamos louvar a esse Deus. Porque se Ele nos dá o dom da vida, Ele nos dá o dom da vida para que justamente nós possamos o amar, o adorar, o glorificar. E aí a ação de graça, ela atinge um outro nível quando nós estamos na missa, por meio da comunhão. Quando nós comungamos, nós tomamos parte desta ação de graças. E aí Santo Tomás, ele vai dizer que existem duas formas de comunhão. E a gente tem que prestar atenção nisso. A primeira forma é a comunhão sacramental, que é quando a gente entra na fila, comunga, pronto, nós comungamos do sacramento. E a comunhão espiritual. E aí a gente tem que fazer a distinção da comunhão espiritual, porque para aquelas pessoas que não podem comungar, nós falamos de comunhão espiritual, que é desejar comungar do corpo do Senhor. Só que aí existe a comunhão espiritual que acontece quando nós comungamos do sacramento e com as nossas orações nós queremos que a nossa alma se encontre com a alma do Cristo. E essa comunhão espiritual precisa acontecer. Para a comunhão ter efeito na nossa vida, é necessário esta comunhão espiritual, porque senão só estaremos comungando sacramentalmente. E a comunhão, para fazer efeito, para bebermos dos efeitos da comunhão, é necessário que a nossa alma se encontre com a alma do Cristo, por meio desta comunhão em que nós comungamos em todas as missas. E aí, como que a gente faz isso? Como assim entender tudo isso? Dentro da nutrição, a vida nutritiva, a gente está na moda agora da nutrição. Em a nutrição funcional. O que é a nutrição funcional? É uma área de quem trabalha com a nutrição, de que reconhece cada ser humano e analisa cada organismo e prepara uma dieta específica para cada organismo. Então, tem alguém que precisa de mais ferro, tem alguém que precisa de mais carboidrato, tem alguém que precisa de mais gordura. Então, a nutrição funcional é voltada para essa área. E nós podemos olhar para esta questão de nutrição funcional também para a questão espiritual. Porque a Eucaristia, a comunhão, é esse alimento funcional que vem para a nossa alma, para sarar a nossa alma daquilo que nós estamos padecendo. Se nós estamos padecendo por causa das dificuldades com os desejos, quando comungamos e voltamos para o nosso lugar, nós podemos fazer a nossa ação de graças e pedir de Deus a graça de viver superando estes desejos. Se temos dificuldade com os vícios, esse Senhor, este corpo eucarístico, que é puro, sem mancha, casto, pode nos fazer superar todos os desejos dos vícios. Se caímos em pornografia, se caímos em masturbação, se caímos em traição, se caímos em o olho que peca, em não guardar a vista, na ação de graças, Senhor, me ajuda a ser mais casto, me ajuda a ser mais puro, me ajuda a ser mais santo.
Também a Eucaristia pode nos ajudar Travou. A Eucaristia também pode nos ajudar pelo caminho da fortaleza. Se a gente cai pela preguiça, pela moleza, e hoje em dia como que a gente está mole, né? Sangue de Jesus tem poder. Então, quando a gente comunga, volta para o lugar em ação de graças. Senhor, me dá ânimo. Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá coragem. Senhor, me dá sabedoria. Se a nossa alma é uma alma orgulhosa, se a nossa alma é uma alma que vive ali cheia de ignorância, é bruta, rústica e sistemática. Então, quando a gente comunga, a gente fala, Senhor, com a tua alma, visita a minha alma e transforma a minha alma. Me dá sabedoria, porque Ele é o todo sábio. Me dá, Senhor Deus, sabedoria e inteligência para vivenciar as ações do meu dia, porque Ele é o detentor de todas as virtudes. Só que quantas vezes nós comungamos, voltamos para o nosso lugar e continuamos preocupados com o que a gente vai fazer depois da missa? Quantas vezes nós vivemos a missa preocupados com o que vamos fazer amanhã, com o passeio que vamos fazer amanhã? Quantas vezes nós viemos à missa, comungamos, voltamos para o nosso lugar e estamos lá, nosso padre vai falar quanto tempo de aviso hoje será? Quantas vezes nós comungamos e perdemos a eficácia da comunhão porque estamos preocupados com o depois, e o agora da graça de Deus passa. Nós não podemos deixar que a graça de Deus passe, porque o Senhor quer ser este alimento funcional para sarar a nossa alma, para sarar os nossos vícios, os nossos pecados, para sarar as nossas lepras. Então nós temos que fazer como Naamã, temos que fazer como este homem do Evangelho, este homem samaritano, voltar para o nosso lugar e agradecer ao Senhor. Quantas vezes a gente chega no lugar, ajoelha, fica 10 segundos, obrigado Senhor porque eu te comunguei, já levanta, já olha para o lado, faz a gracinha com a criança, conta uma piadinha, dá uma cutucada no outro, está preocupado com a música que vai cantar, e a graça de Deus, a eficácia do sacramento da comunhão, passa. E aí essa questão de música, é bom para a gente atualizar de vez em quando, falar desse negócio, não é de vocês que eu estou falando, mas, por exemplo, né, fique tranquilo, na paz. Então, lembra que a gente, até certo tempo, a gente era bem agitado na missa, lembra? E por que a gente parou de ser agitado na missa? Porque estávamos num retiro de padres da diocese, e o bispo falou que nós precisávamos superar a agitação na missa, para entender o que de fato é a missa. E aí muita gente ficou questionando, eu não gosto mais dessa missa porque essa missa é parada. Eu não gosto mais dessa missa porque essa missa é morta. Mas não é a missa que tem que ser parada ou a missa que é morta, é a gente que não sabe viver a missa. É igual um filme. Imagina um filme, um roteiro de filme, dá para me escrever um roteiro de filme, presta atenção. O menininho ama a menininha. E a menininha ama o menininho. Só que a menininha é rica e o menininho é pobre. E aí eles passam o filme inteiro querendo se amar, querendo namorar, querendo viver o amor um do outro. Só que a família rica não gosta do pobre e o pobre não gosta do rico. E aí fica naquela treta o filme inteiro, todo o enredo do filme se desenrola, tipo Romeu e Julieta, sabe? E aí aquela coisa. Aí chega no fim do filme, aquela hora que você está chorando já, por causa que eles não vão sobreviver, que triste. Só que aí os ricos cedem, os pobres cedem, e eles podem namorar. E aí eles vão naquela câmera lenta, correndo um para o outro, para se abraçar, romanticamente, e aí você espera a música que vai tocar e começa. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Acabou com o filme, não acabou? Porque você está vindo num filme, você está imaginando aquela cena que vai tocar aquela música tão bonita, Love is in the Air. E aí toca, Você Não Vale Nada, Eu Gosto de Você. Acabou com o filme, estragou o filme. A missa é a mesma coisa. Nós estamos vivendo o céu na terra. E aí, de repente, começa um... Pronto, te tirou do céu da terra. Te tirou de vivenciar o mistério da graça, o mistério do céu que aparece diante dos nossos olhos. Então, não é que a missa ficou morta, é que é para nós vivenciarmos a missa direito.
Não ficarmos preocupados se a gente está fazendo glória com o braço balançando todo mundo junto para o mesmo lado. Mas é preocupado de dar louvor e glória ao Senhor. É para isso que serve a missa. Para dar louvor e glória ao Senhor. A missa não é para a gente sair daqui falando: eu me senti bem na missa hoje. Eu vou naquela missa lá porque eu me sinto bem, eu me sinto bom. Você quer se sentir bem? Vai para um sítio fazer um spa. E aí você vai fazer um detox, você vai se sentir ótimo. A missa não é para isso. A missa é para dar louvor a Deus. A missa é para adorar a Deus. E quando nós comungamos e voltamos para o lugar, é para continuar na adoração a Deus. Se a gente vai e se ajoelha, não é para ser 10, 30 segundos. É para a gente ficar até a hora do oremos. Eu não consigo, padre. Então você senta. Mas não fica preocupado com quem está do teu lado. Continua rezando e adorando a Deus. Continua fazendo a ação de graças. Quando você vai embora, não é para você fazer um griteiro. E aí vai uma outra correção. Hoje, aqui antes da missa, estava um falatório sem fim. Não é para a gente ficar falando na igreja antes da missa. Já fomos exortados disso. Porque aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar sagrado. E tem que ter uma diferenciação daquela porta aqui para dentro. Daquela porta para dentro, aqui tem que ser o sagrado. Da porta para fora é o mundo profano. É isso que é a diferenciação do espaço litúrgico da igreja. Então, quando você entra para a missa, não é para você ficar atualizando as fofocas do bairro. É para você pegar e começar o teu processo de adoração a Deus. Para começar o teu processo de louvor a Deus. Para começar a tua vida de intimidade com Deus. Que atinge o ápice, o cume, quando você comunga da espécie eucarística. E se você não pode, você faz a tua comunhão no seu lugar. E todos juntos fazemos a nossa união espiritual com o nosso Senhor. Desse Senhor que vem visitar a nossa casa. Esse Senhor que vem tocar o nosso corpo. Com o seu sangue vem tocar o nosso sangue. Com a sua alma divina, vem pegar a nossa alma humana, a nossa alma miserável e nos elevar à glória do céu. É isso que é a comunhão. Por isso que temos que dar graças. Por isso que a gente fala de ficar um pouquinho mais na igreja. Ou se na igreja o povo ainda não aprendeu a ficar quieto e faz arruaça, vai para a capela e fica ali rezando um pouquinho. A presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo, fica dentro de nós por cerca de 15 minutos. Enquanto não acontece a digestão da espécie ali, da aparência do pão, nosso Senhor está tocando dentro de nós. Aquele sacrário que a gente vê dentro da Capela do Santíssimo, nós nos tornamos aquele sacrário. Cerca de 15 minutos. E nós podemos prolongar essa presença por meio da ação de graças. Então, quando você entrar no carro, você não vai brigar um com o outro dentro do carro. Quando você chegar na sua casa, você não vai chutar os cachorros para começar uma briga dentro de casa. Porque você está sendo o sacrário vivo de nosso Senhor. Então, faça na sua casa a ação de graças. Eleve na sua casa adoração, louvor, gratidão a este Deus que se dignou esconder no véu sacramental para nos alimentar e alimentar a nossa alma. Por fim, quando vai uma visita em casa, a gente pode estar fazendo o que for. A gente não larga tudo para acolher aquela visita. Nosso Senhor está visitando a nossa alma. Então a gente tem que largar tudo aquilo que está à nossa volta para viver intimamente com este Senhor que está visitando o nosso interior. Essas são as graças da Eucaristia. Essa é a ação de graças e a gratidão que a gente tem que fazer. Se nós não conseguimos pelos sofrimentos, consigamos então pela Eucaristia. Dar graças a este Deus. Dar louvor e gratidão a este Senhor que tanto nos amou e continua a nos amar. Então, irmãos, não ficamos restritos só no fim de semana, mas vamos comungar quantas vezes for possível. Se você ainda não pode comungar por causa que está com a confissão atrasada, procura a confissão, porque você está perdendo a eficácia de ter a sua vida transformada, de ter a tua vida mudada pela eficácia desta comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.